Você já se perguntou se realmente é possível viajar no tempo? Filmes, livros e desenhos nos fazem sonhar com essa ideia há décadas, mas será que a ciência pode transformar ficção em realidade? Hoje vamos explorar essas teorias e suas possibilidades. Viagem no tempo. A viagem no tempo é um tema fascinante na cultura popular. Em obras como De Volta para o Futuro ou mesmo O Exterminador do Futuro, somos cativados pela ideia de alterar o passado ou explorar o futuro. Mas fora das telas, o que a ciência tem a dizer com isso? Vamos começar com uma ideia bem conhecida, que aparece muito nos filmes e livros: a máquina do tempo. Quem nunca sonhou em ter uma, não é mesmo? Essa ideia ficou famosa com o livro de H.G. Wells, onde o personagem principal cria uma máquina que o leva para o futuro e para o passado. Mas será que dá para construir uma dessas de verdade? Bem, a física diz que é complicado, mas algumas teorias sugerem que pode ser sim possível. Uma dessas teorias é da relatividade de Albert Einstein. De acordo com ele, o tempo e o espaço são como uma grande rede, que ele chamou de espaço-tempo. A gravidade pode dobrar essa rede, e é aí que as coisas ficam interessantes. Por exemplo, buracos negros são tão pesados que dobram o espaço-tempo ao seu redor. Se conseguíssemos passar por um buraco negro, o que é bem perigoso, poderíamos teoricamente viajar para outra época. Mas essa ideia ainda está no campo das hipóteses, porque não sabemos como fazer isso sem sermos destruídos pela gravidade do buraco negro. Outra teoria interessante fala sobre os buracos de minhoca. Eles são como túneis que ligam duas partes distantes do espaço-tempo. Imagine que você pudesse entrar num desses túneis e sair em outro lugar e tempo. Parece coisa de filme, não é? E realmente é, porque até agora os buracos de minhoca são apenas uma ideia teórica. Agora, e se quiséssemos viajar para o futuro? A física diz que isso pode ser mais fácil do que voltar ao passado. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, quando você viaja muito rápido, quase que na velocidade da luz, o tempo passa mais devagar para você do que para as pessoas que ficam para trás. Isso já foi testado com partículas em aceleradores e funciona. Mas levar isso para o nosso mundo, para humanos, ainda é um desafio enorme, porque precisamos de muita energia para alcançar essas velocidades. Viajar ao passado é um pouco mais complicado. Além dos desafios técnicos, temos que pensar nos paradoxos. Um deles é conhecido pelo paradoxo do avô. Imagine que você volta num tempo e impede que seus avós se conheçam. Se eles não se conhecem, você nunca nasce. Mas se você não nasceu, como você voltou no tempo para impedir o encontro deles? Esses paradoxos mostram como a viagem ao passado pode ser confusa e cheia de problemas. Outro ponto muito interessante são os universos paralelos. De acordo com a teoria chamada de muitos mundos, cada decisão cria um novo universo. E se isso for verdade, uma viagem no tempo poderia criar um novo universo paralelo, onde suas ações não afetariam a sua linha do tempo original. Assim, você poderia mudar o passado sem se preocupar com os paradoxos. Mas, como muitas coisas na física, isso ainda é apenas uma hipótese e falta muito para ser provado. Além disso, temos a questão das linhas do tempo alternativa. Segundo algumas teorias, se você mudasse algo no passado, criaria uma nova linha do tempo, assim como na série do The Flash. Isso significa que, ao mudar o passado, não existiríamos, mudando nosso próprio futuro, mas sim criando um universo paralelo onde os eventos se desenrolam de maneiras diferentes. Essa ideia é explorada em muitas obras de ficção, mas também tem fundamentos na física quântica, onde a mecânica das partículas sugere a existência de múltiplos estados e possibilidades coexistindo simultaneamente. Agora, vamos falar sobre a teoria dos tachyons. Eles são partículas hipotéticas que, segundo algumas teorias, podem viajar mais rápido que a luz. Se isso realmente for possível, essas partículas poderiam enviar informações para o passado, tornando-se uma ferramenta para a comunicação através do tempo. Apesar de ainda não termos evidências experimentais da existência dos tachyons, a ideia continua a inspirar muitos cientistas e escritores de ficção científica. E outra questão fascinante é a ideia de entropia e como ela se relaciona com a viagem no tempo.
Apesar de ainda não termos evidências experimentais da existência dos tátios, a ideia continua a inspirar muitos cientistas e escritores de ficção científica. Em termos simples, ela é uma medida da desordem em um sistema. No nosso universo, a entropia tende a aumentar com o tempo, que é uma das razões pelas quais o tempo parece fluir em uma única direção do passado para o futuro. Se quiséssemos reverter o tempo, precisaríamos reverter a entropia, algo que até onde sabemos é impossível. E que tal falarmos sobre a possibilidade de memórias temporais? Algumas teorias sugerem que nosso cérebro poderia ser capaz de acessar informações de diferentes pontos no tempo, como uma espécie de intuição temporal. E não podemos esquecer das implicações sociais e culturais que a viagem do tempo nos causaria. Se um dia conseguirmos viajar no tempo, como isso afetaria a nossa sociedade? Poderíamos haver um controle rígido sobre quem tem acesso à tecnologia de viagem do tempo para evitar abusos? E como isso impactaria a economia, a política e as relações internacionais? Essas são algumas questões importantes que mostram que a viagem no tempo não é apenas uma questão científica, mas também um desafio para a nossa ética e organização social. Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para ficar por dentro desse universo tão fascinante. Você já imaginou quais eram os animais que dominavam a Terra há milhões de anos? Acesse o vídeo ao lado e continue nessa exploração.